Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre divisão de frações algébricas. Bom pessoal, este é o quinto vídeo de uma série de vídeos sobre frações algébricas que eu estou fazendo aqui para o canal. Os demais eu vou deixar indicados nesta playlist aqui em cima. E hoje então, divisão de frações algébricas. Para nós resolvermos uma divisão de frações algébricas, o processo é praticamente o mesmo para resolver frações numéricas. Nós vamos permanecer a primeira fração, inverter o sinal de divisão para multiplicação e inverter a segunda fração. Vamos ver agora nos exemplos. E aí então você resolve a multiplicação e simplifica se for necessário. Então, nós temos aqui no primeiro exemplo, 5x sobre 2y dividido por 7x sobre 6. Então, nós vamos permanecer a primeira fração, 5x sobre 2y, vamos inverter o sinal de divisão para multiplicação e vamos inverter a segunda fração. É 7x sobre 6, vai ficar 6 sobre 7x. E agora, então, nós vamos resolver a multiplicação, multiplicando os numeradores entre si e os denominadores entre si. Nós vamos fazer 5x vezes 6. 5 vezes 6, primeiro eu multiplico a parte numérica e depois as incógnitas, que são as letras. 5 vezes 6, 30. Tem alguma incógnita aqui que é letra? Não, somente aqui, então ela permanece. 5x vezes 6, 5 vezes 6, 30x. Permanece aqui o 30x. Nos denominadores, nós temos 2y vezes 7x. 2 vezes 7, 14. Y vezes x, yx ou xy. Observando o resultado, 30x sobre 14xy. Se nós observarmos, eu posso simplificar? Sim, eu posso simplificar. 30 14avos eu posso simplificar por 2. Se eu simplificar aqui por 2 e aqui por 2, 30 dividido por 2, eu tenho 15. E 14 dividido por 2, eu tenho 7. E as incógnitas, eu posso simplificar? Posso, eu tenho x aqui no numerador e tenho x no denominador. Eu posso simplificar este x com este x. Lembrando que quando eu simplifico as incógnitas, não é que fica 0, vai ficar 1. Então, x dividido por x, 1. Preciso colocar vezes 1 aqui, vezes 1 aqui? Não, não há necessidade. Sobrou quem? Sobrou o y. Então, qual é a resposta? Após ser simplificado, 15 sobre 7y. Aí muitos alunos perguntam, mas é obrigatório simplificar? Toda vez que você trabalha com uma fração, é importante que você deixe o resultado numa fração que seja irredutível. O que é uma fração irredutível? Uma fração que você não consegue simplificar. Quando nós chegamos a esse resultado, 30x sobre 14xy, era possível simplificar. Então, isso daqui não era uma fração irredutível. Essa daqui já é. Por quê? Porque eu simplifiquei e a partir de agora, então, não tem mais como simplificar. E esse fica sendo o resultado. No segundo exemplo, nós temos 4xy sobre 8k dividido por 8xz sobre 2xk. Então, é uma divisão de frações algébricas. Eu vou permanecer a primeira, 4xy sobre 8k. Vou inverter o sinal de divisão para multiplicação e vou inverter a segunda fração. O numerador passa a ser denominador e o denominador passa a ser numerador. Então, eu vou ter 2xk sobre 8xz. Agora, resolvendo a multiplicação, nós vamos ter que multiplicar os numeradores entre si e os denominadores entre si. 4 vezes 2, 8. X vezes x, é x ao quadrado. Y vezes k. Então, eu tenho aqui, ó, xy vezes xk.
Por que eu fiz x vezes x ao quadrado? Porque são incógnitas iguais. Porém, o y e o k não são diferentes, então eu vou permanecê-las. YK. Sobre quem? 8 vezes 8, 64. K vezes XZ. Nenhuma incógnita é igual. Se elas não são iguais, eu vou permanecer. KXZ. KXZ. Agora vamos observar o resultado. É uma fração irredutível? Não. Eu posso simplificar. A parte numérica eu tenho 8 64avos. Eu posso simplificar direto por 8. Simplificando aqui por 8 e aqui por 8, 8 dividido por 8, quanto que vai dar? 1. 64 dividido por 8, 8. Agora que eu já simplifiquei a parte numérica, vamos olhar as incógnitas. Eu tenho x ao quadrado, yk, kxz. Eu posso simplificar este k com este k. Eliminei o k, né? Porque k dividido por k vai ficar 1. Aqui eu tenho x ao quadrado e aqui eu tenho x. Nesse momento eu vou observar que x ao quadrado é a mesma coisa que x vezes x. Então eu vou simplificar um x daqui com este x, sobrou x. E embaixo sobrou quem? O z. E aqui ainda no numerador nós temos o y, que não foi simplificado, porque eu não tenho nenhuma incógnita para simplificá-lo, tanto no numerador quanto no denominador. Então ele permanece. E aí qual será o resultado? 1xy sobre 8z. Este 1 aqui nem precisa aparecer. Por quê? Porque quando eu tenho incógnita sozinha, significa que tem o número 1 lá na frente. Então qual vai ser o resultado? X, y sobre 8z. E no terceiro e último exemplo, nós temos x ao quadrado menos xy sobre xy mais y dividido por xy menos y ao quadrado sobre x ao quadrado mais x. Nós vamos permanecer a primeira fração, x ao quadrado menos xy sobre xy mais y. Vou inverter o sinal de divisão para multiplicação e vou inverter a segunda fração. O denominador passa a ser numerador, x ao quadrado mais x, sobre xy menos y ao quadrado. Vamos observar aqui que este terceiro exemplo, ele é diferente tanto do primeiro quanto do segundo. Por quê? Se nós observarmos o primeiro e o segundo exemplo, tanto no numerador quanto no denominador, a única operação que eu tenho aqui no numerador, ó, 5x, é 5 vezes x. 7x, 7 vezes x. 2y é 2 vezes y. 4xy, eu tenho 4 vezes x vezes y. 8k, 8 vezes k. 8xz, 8 vezes x vezes z. E 2 vezes x vezes k, ou seja, eu tenho apenas a operação de multiplicação aqui. Diferente deste terceiro exemplo, onde aparece ó, uma subtração, uma adição, subtração e adição. Quando isso acontecer, você permanece a primeira, inverte o sinal e inverte a segunda. Só que para resolver, você vai olhar e você vai ver se você pode aplicar a definição dos produtos notáveis para poder simplificar e resolver esta multiplicação, ou do fator comum, colocando um fator comum em evidência. Se nós observarmos aqui o nosso exemplo, nós temos x ao quadrado menos xy. Eu não tenho produto notável, mas eu posso fazer aqui, olha, o fator comum. Porque eu posso fatorar pelo fator comum. Porque eu tenho x ao quadrado menos xy. Então, tanto aqui neste primeiro termo
quanto neste segundo, eu tenho x que se repete. E se eu tenho x que se repete, eu vou tirar o fator comum, que no caso é o x. Coloco o x aqui, o sinal de multiplicação, e vou fazer então x ao quadrado dividido por x, x, menos xy dividido por x, sobra quem? O y. E agora eu vou olhar aqui embaixo, xy mais y, também eu tenho fator comum. Quem que repete aqui? Que repete aqui? O y. Então, coloco ele aqui, ó, y vezes xy dividido por y, quem que sobra? X. Mais y dividido por mais y, sobra quem? O 1. Permaneço o sinal de multiplicação e vou verificar se aqui eu tenho produto notável ou fator comum também. Se nós observarmos x ao quadrado mais x, eu tenho aqui, ó, no fator comum, que repete no primeiro termo, e no segundo, que é o x. Então, eu vou colocar ele aqui, ó, x vezes x ao quadrado dividido por x, sobra quem? X. Mais x dividido por x, x dividido por x, 1. Sobre, agora que eu tenho xy menos y ao quadrado. Quem que repete aqui? Que repete aqui? O y. Então, eu coloco o y aqui, ó. Y vezes xy dividido por y, quem que sobra? O x. Menos y ao quadrado dividido por y, quem que sobra? Menos y. E por que que eu fiz essa fatoração? Para ficar mais fácil para nós resolvermos, porque agora eu vou poder simplificar. Então, eu vou olhar aqui, ó. Eu tenho x vezes x menos y, e se eu observar, nesse meu denominador, eu também tenho xy. Então, se eu tenho xy aqui neste numerador e tenho nesse denominador, eu posso simplificar. Simplifico x menos y com x menos y, o que acontece? Fica 1. Não fica 0, ele não some, desaparece, fica 1. E se nós observarmos aqui, olha, x mais 1 com x mais 1, eu simplifico também, e aí eu fiquei com 1. E sobrou quem para nós resolvermos a multiplicação? Olha o que sobrou aqui, ó, o x e o x. Então, agora eu resolvo esta multiplicação. X vezes x, x ao quadrado, sobre quem? Y vezes y ao quadrado. E esta, então, é a resposta desta divisão. Bom, pessoal, esses foram os exemplos. Espero que vocês tenham gostado e aprendido com eles. Se você gostou, vou pedir para você clicar no gostei, se inscrever aqui no canal e compartilhar este vídeo com todos aqueles amigos que você sabe que também estão estudando este conteúdo. Muito obrigada, até o próximo vídeo, a próxima dúvida.